Bom, pessoal, dando sequência, então, às nossas aulas sobre sujeito de pesquisa, nós vamos sobre população, amostra e sujeitos de pesquisa, nós vamos entrar agora um pouco nas discussões sobre a seleção da amostra nas pesquisas quantitativas, ok? Eu vou avançar nessa aula até a seleção de amostras através de procedimento aleatório, certo? Depois eu paro. Na outra aula eu vou falar da seleção das amostras não aleatórias, não probabilísticas, para que não fique muito grande, tá? E que vocês possam ir assistindo aos poucos, e assimilando as ideias, estudando e se aprofundando, senão fica muita informação ao mesmo tempo e fica bastante complicado, certo? Bom, então a gente falou um pouco já na outra aula que a população, a seleção que a seleção da amostra e dos sujeitos de pesquisa, ela caracteriza-se por uma fase do projeto muito importante, porque eu posso, de fato, ter um erro sistemático, ter um viés muito grande na minha pesquisa por uma decisão ou escolha dos sujeitos de pesquisa de forma equivocada quando eu falo de pesquisa qualitativa. Isso é, posso escolher um grupo de pessoas que não sejam capazes de descrever o fenômeno que eu quero estudar, e aí eu tenho um viés na minha pesquisa. E assim como nas pesquisas quantitativas, quando eu seleciono de forma errada a minha amostra, que é proveniente de uma determinada população, se eu não selecionar essa amostra de forma correta, ela pode ter características que vão estar associadas a erros de pesquisa, tá? Então, por exemplo, se o meu estudo é o efeito de um treino de corrida num grupo de pessoas sedentárias, inativas, que não fazem, que nunca correram. Se dentro daquele grupo eu tiver algumas pessoas que já correm e já são treinadas, o efeito do meu programa de intervenção nesse grupo de pessoas vai ser muito menor do que se eu estivesse trabalhando só com um grupo de pessoas destreinadas. Então, eu posso facilmente produzir uma conclusão ou um resultado na minha pesquisa equivocado devido à minha falha na seleção da minha amostra. Portanto, é muito importante que se saiba qual é a população que eu pretendo trabalhar nos meus estudos. Qual é a população que eu pretendo inferir os resultados da minha pesquisa, certo? E qual é a população, qual é a amostra que eu pretendo testar, qual é a população que eu pretendo testar determinada intervenção, certo? Então, isso é muito importante, tá? Então, o que é a população? A população é um conjunto de elementos que detém pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, bons níveis de aptidão física, tá? E a amostra é uma parte da população que se pretende observar, de modo que seja possível estimar alguma observação sobre determinada característica. Por exemplo, uma amostra de crianças do sexo masculino com obesidade, uma amostra de idosos inativos e fumantes, certo? Então, a amostra é uma parte dessa população que tem
todas as características encontradas na população geral. Então, surge a questão: em que condições podemos aceitar que uma amostra é representativa da população? Por quê? Porque, a partir do momento que nós decidimos que nós vamos utilizar a pesquisa quantitativa, a nossa ideia, lembram lá dos filósofos, é ir das partes para o todo. É inferir um dado de uma amostra para a população. E como nós vimos também um pouco lá nos filósofos, principalmente nos filósofos da era moderna, nós vimos que depois de Francis Bacon e de Auguste Comte, alguns filósofos criticavam a produção de uma verdade pela ciência e defendiam que, na verdade, a ciência ela produzia algumas evidências para que a gente pudesse rejeitar uma verdade, né? Ou que a gente pudesse com uma probabilidade de erro, produzir uma evidência que falsificasse aquilo que já havia sido produzido, né? Então, a gente, quando trabalha com pesquisa quantitativa, a gente assume um erro nesse momento em que eu vou inferir os meus dados da população para a amostra. Então, em que condições podemos aceitar que uma amostra representa a população? Nós podemos aceitar que uma amostra representa a população quando esta amostra é selecionada de forma aleatória. Quando todas as pessoas de uma determinada população têm a mesma chance de fazer parte da minha amostra. Isso é, a minha amostra, ela vai ter a capacidade de envolver sujeitos com diferentes características. Então, na minha amostra vai ter o obeso que dorme bem, o obeso que dorme mal, o obeso que come pouco, o obeso que come muito, o obeso, enfim, certo? Então, se todas as características que nós temos uma população de sujeitos do sexo masculino com 9 anos obesos, elas têm que estar, essa variabilidade tem que estar presente na minha amostra. E então, como é que eu faço? Como é, rapidamente, a forma mais indicada de se selecionar uma amostra representativa de uma população? Através de um sorteio. Certo? Vamos em frente, então. Olha lá. Então, a amostra é uma parte da população. Então, a amostra representa uma população com todas as características e com toda a sua variabilidade. Então, se determinado característica da população que eu quero estudar, nessa determinada característica tem sujeitos alto, baixo, magro, isso tem que estar na minha amostra, certo? Porque ela tem que representar a variabilidade que a minha população representa. Pensem principalmente se nós formos fazer uma intervenção onde alguns sujeitos com características diferentes respondem diferente a uma intervenção.
E é isso que acontece na população. Então, a minha amostra, ela tem que ter essa variabilidade. Ou então, eu preciso, através do controle de algumas variáveis, ou através de algumas análises e controles numéricos, estatísticos, controlar algumas variáveis que podem interferir no efeito da minha intervenção. Vamos em frente. Então, o que é uma amostra aleatória que nos dá acesso a uma amostra representativa da população? Antes disso, eu só queria dizer para vocês, eu queria que vocês pensassem, eu falei um pouco na aula anterior, por que eu vou trabalhar com uma amostra e não trabalho com a população? Gente, unicamente porque se vocês forem a fazer análise sanguínea, vocês às vezes vão ter condições de avaliar X sujeitos numa população. Vocês não vão ter condições de avaliar 1000 crianças e talvez condições de avaliar 300 ou 200. Então, a gente tenta, de alguma forma, que essas 300 ou 200 ou 100 ou 50 crianças representem, com todas as características e variabilidade possível, a minha população. Claro que é lógico, quanto maior a minha amostra, quanto maior o número de sujeitos que eu possa envolver na minha pesquisa, mais próximo eu vou estar de uma amostra que represente a minha população. Mas os cálculos amostrais nos ajudam muito com isso. Eles nos ajudam a dizer, mais ou menos, baseado na variabilidade, nos erros que a gente pode encontrar na seleção da amostra, quantos sujeitos a gente precisa para representar a população. Agora, existem pesquisas que a amostra ela não é selecionada de forma aleatória, mas ela acaba tendo representatividade, isso é, acaba representando a população por ter um número muito grande de sujeitos. E aí acaba representando a população, tá? Então, a amostra aleatória é aquela em que todos os sujeitos da população-alvo têm a mesma chance de serem sorteados. Como tal, tendo como pressuposto a teoria das probabilidades, ao selecionarmos uma amostra aleatória, podemos calcular sua probabilidade de representar devidamente a população da origem. É importante salientar que na constituição de uma amostra aleatória, o pesquisador não tem qualquer controle sobre a seleção das unidades que a compõem. Portanto, quando a gente faz uma seleção de uma amostra aleatória, a gente pode sempre, isso já está subentendido aqui, a gente precisa e a gente deve sempre pensar que pode haver um erro amostral. Porque eu posso estar falhando, o meu sorteio pode não estar exatamente buscando sujeitos com as características que tem a minha população. Então, às vezes, quando eu comparo, por exemplo, a média da amostra com a população, existe um erro que representa um erro amostral e que está sempre presente na pesquisa quantitativa. Nós sempre vamos estar correndo o risco de ter um erro amostral. E essa quantidade de erro, ela vai nos ajudar a determinar quantos sujeitos nós precisamos ter na nossa amostra. Se nós podemos correr o risco de ter um erro amostral maior, a gente pode correr o risco de ter um N menor. Quanto menor o meu erro amostral, o menor erro amostral que eu aceito, maior vai ter que ser a minha amostra, porque eu tenho que ter mais capacidade de envolver os sujeitos com todas as características, certo? E esse exemplo é um exemplo que meu pai usa muito nas aulas, que é, por exemplo, tu vai numa feira e pede uma melancia. Tu até prova essa melancia lá na feira e a melancia tá muito boa. Só que quando tu chega em casa, tu pegou um pedaço da melancia estragado e não foi dado
o pedaço da melancia pelo vendedor porque ela estava estragada. O vendedor não sabia. Então, tu teve ali, de uma quantidade de melancias que tinham um bom sabor e que estavam vermelhinhas, lindas, maravilhosas, tu caiu no erro de pegar a parte da melancia que estava estragada. E isso pode acontecer na pesquisa, certo? Então, como que eu tenho certeza se a minha amostra representa a população? Então, eu cheguei lá na escola, então a minha população qual é? São os alunos da educação física da EZFID, certo? Todos, homens e mulheres. Então, eu quero saber a prevalência de uso, sei lá, de Ritalina, tá? Então, como é que eu vou fazer para ter certeza que eu vou representar a população de estudantes da EZF? Eu vou pegar todos os estudantes da EZF, uma lista, e vou colocar dentro de um saquinho, ou vou transformar em bolinhas, que nem no bingo, e vou sortear, certo? E a partir daí, então, a princípio, fazendo uma seleção da amostra de forma aleatória, eu tenho uma probabilidade muito grande de estar de ter uma representação da amostra, da população na minha amostra, certo? No entanto, o erro amostral vai estar sempre presente em todas as pesquisas, ok? E como é que eu poderia reduzir esse erro amostral? Portanto, não há estatísticas. Estima-se por cálculo estatístico, não há certezas, desculpa. Considerando uma percentagem de erro que pretendo correr o risco, certo? Então, imaginemos que cada um desses números no quadro representa a circunferência da cintura de uma população de 50 jovens escolares. Então, aqui estão os 50 jovens escolares, certo? Agora, imaginemos que no quadro, cada uma das linhas da tabela representa uma amostra aleatória de 10 jovens provenientes da população. Eles são 10 jovens selecionados em momentos diferentes dessa população. Olha as médias. 95 na primeira amostra, 102, 100, 101, 93. Eles foram selecionados através do mesmo procedimento e sempre todos tiveram a mesma chance de ser sorteado. Então, olhem lá as médias, 95, 102, 100, 101, 93. É a parte da melancia que veio estragada. Certo? Então, a gente não tem como garantir que a média da população vai ser exatamente igual à da amostra, e que se eu fizer várias seleções de amostra, essas também não vão se diferenciar. No entanto, o que eu preciso é ter capacidade de definir qual é o erro estatístico que eu pretendo aceitar na minha pesquisa. Então, se calcularmos a média da população no quadro, o resultado é 100. Ao calcular a média de cada uma das 5 amostras, no quadro 2, dos 10 escolares, todas as amostras selecionadas tiveram médias diferentes entre si, e todas foram diferentes da média da população. As médias das amostras 2 e 4 superestimaram a média da população, e as médias 1 e 5 subestimaram, e a amostra 3 ficou muito próxima. Isso é, nas 5 amostras, houve erro amostral. Portanto, o erro amostral é o grau em que a amostra difere do parâmetro da população. É a margem de erro nas pesquisas eleitorais. Então, quanto maior a minha margem de erro, provavelmente o que aconteceu? Menor foi a minha amostra. Pensem nisso. Não podemos evitar a presença do erro amostral, porém, podemos limitar seu valor e calcular o nível de probabilidade de que a amostra representa adequadamente a população. Então, eu posso definir a margem de erro. Na pesquisa científica, faz-se através da seleção de uma amostra necessariamente aleatória e de dimensão adequada em relação ao efeito ou variação do fenômeno na população. Então, se o meu fenômeno varia muito na população, se tem obeso baixo, alto, pequeno, eu preciso de uma amostra maior.
Se meu fenômeno varia pouco, em número pequeno de sujeitos, eu consigo encontrar uma representação da minha população. Certo? Vamos pensar nas intervenções. Uma intervenção na percentagem de gordura, sendo que essa variável sofre interferência por outras várias variáveis, uma intervenção com exercício. Vocês acham que eu preciso de muitos ou poucos sujeitos? Depende, se meu estudo for muito controlado, talvez eu precise de poucos sujeitos. Mas qual é a variabilidade de resposta da percentagem de gordura de um grupo de mulheres obesas, por exemplo? Depende da genética, depende se dorme bem, depende se não sei o quê, não é? Então, se eu pretendo ter um efeito alto na redução do peso, da percentagem de gordura, provavelmente eu vou ter que ter um N grande. Agora, um exemplo que eu dou sempre é a flexibilidade. Quantas pessoas vocês acham que nós precisamos ter num grupo de intervenção de jovens de 15 anos para melhorar a flexibilidade? A flexibilidade não é uma variável que responde muito bem ao treinamento? Será que eu preciso ter tantos sujeitos para conseguir ter um efeito? Bom, então se o efeito da flexibilidade a princípio é grande, eu posso ter um número menor de sujeitos, porque eu vou conseguir encontrar essa resposta homogênea nesse grupo. Agora, se é uma variável que responde de forma muito heterogênea e que varia muito entre os sujeitos, para eu conseguir ter aquele efeito, eu preciso ter um grupo maior. Para eu conseguir ter um efeito na redução da percentagem de gordura no exercício, talvez eu tenha que buscar um grupo muito maior de pessoas do que, por exemplo, a flexibilidade. Certo? Então, a gente não pode evitar a ocorrência do erro amostral na seleção. Então, sempre na pesquisa quantitativa, eu trabalho com erro. E a estatística me ajuda na perspectiva de eu estabelecer essa probabilidade de erro para inferir os resultados da amostra para a população. Então, não podemos evitar a ocorrência do erro amostral, porém, podemos limitar seu valor através da escolha de uma amostra de tamanho adequado. E por isso que a gente faz o cálculo amostral. O cálculo amostral nos ajuda a diminuir o erro amostral. Certo? E ele depende da variabilidade do fenômeno, da variável que eu quero estudar, e depende também do efeito ou da associação ou das diferenças que eu pretendo encontrar nos meus estudos. Obviamente que o erro amostral e o tamanho da amostra seguem sentidos contrários, né? Lembra que a gente já falei isso? Quanto maior a minha amostra, mais próxima da população ela vai estar, menor o risco que eu tenho de ter uma média amostral diferente da população. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro cometido e vice-versa. Certo? Entendido isso? Sempre eu vou trabalhar com um erro. E o cálculo amostral, ele serve para me ajudar a reduzir esse erro. Ele vai me dizer, para essa variável com uma variabilidade X, alta ou baixa, e que tem um efeito de intervenção X, um efeito pequeno, por exemplo, que já aumenta o tamanho da amostra, e para um teste amostral X, para um teste estatístico X, não vai precisar de tantos sujeitos. Mudei o teste. Vai mudar a exigência do tamanho. Então, em pesquisas de associação, de comparação, quando vocês vão usar testes de regressão, enfim, ANOVAs, normalmente a gente usa o G-Power, considerando a variabilidade, né, a força da associação ou a diferença da comparação entre os grupos, né, para fazer o cálculo do tamanho amostral. Quando a gente quer ter a representatividade de uma amostra numa população a fim de descrever alguma característica,
Normalmente, a gente utiliza algumas outras equações de cálculo amostral, além de ter cuidado com o procedimento da seleção desses sujeitos, né? Vamos em frente para ver se a gente consegue ir abrindo esse caminho. Então, a amostra aleatória é aquela em que todos os sujeitos da população-alvo têm a mesma chance de serem sorteados. Como tal, tendo como pressuposto a teoria das probabilidades, ao selecionarmos uma amostra aleatória, podemos calcular sua probabilidade de representar. É importante salientar que na constituição de uma amostra aleatória, o pesquisador não tem qualquer controle. São sinônimos de amostra aleatória, tá? São sinônimos. Amostra aleatória, probabilística, randômica ou azar. Significa que o pesquisador não tem qualquer controle sobre a seleção dos sujeitos. Não tem qualquer controle sobre a face do dado que vai dar em cada lance. Então, nós temos a seleção da amostra de forma aleatória simples, que é a principal característica é a garantia de que cada indivíduo da população tenha a mesma oportunidade de ser sorteado para compor a amostra. Independente de quantas vezes eu jogar o dado, a oportunidade de dar o número 1 será sempre 1/6. Para a composição de uma amostra aleatória simples, é necessário compor a lista numerada de todos os sujeitos da população e proceder a um sorteio para selecionar aqueles que vão compor a amostra. E para isso, considerando a variabilidade da minha amostra e considerando os tamanhos de efeito e os testes estatísticos que eu vou utilizar, eu vou, então, proceder a um cálculo amostral para diminuir o meu erro amostral. Normalmente se utiliza amostras aleatórias com reposição para representar grandes populações, mais de 100 mil sujeitos. Para realizar o sorteio, podemos recorrer ao modelo usual, do tipo bingo, papeletas numeradas misturadas numa caixa ou chapéu, ou as tabelas de números aleatórios. Normalmente, por exemplo, o Censo e o IBGE, eles têm todo um cálculo. Eu vou bater na porta 29 e 101. Não me atenderam, daí eles têm, então não atendeu, para manter a aleatoriedade da amostra, pula 1, salta 2, vira 2 quadras e dobra à esquerda. Então, eles têm critérios para que se mantenha essa aleatoriedade da seleção da amostra. Mas eu também posso ter uma amostra aleatória sistemática, isso é, na amostragem sistemática, tal como a amostra aleatória simples, iniciamos por numerar todos os elementos da população. Então, posteriormente, definimos o intervalo da amostragem. Este intervalo de amostragem é o resultado da divisão entre o número de sujeitos da população e o número de sujeitos previstos para comparar a amostra. Em nosso caso, 50 divididos por 15, vamos assumir 3. Agora, isso faz muito no censo, que era o que eu estava falando um pouco antes também. Agora, por um qualquer critério, escolhemos um número qualquer do quadro de números aleatórios, quadro 3. Vamos adotar o mesmo critério utilizado no exemplo B, da amostra aleatória simples. Corremos o dedo indicador sobre o quadro de olhos fechados e paramos no número 17. Como o nosso intervalo é 3, vamos a partir do número 17, saltando de 3 em 3 números. Assim, serão selecionados os sujeitos correspondentes aos números 17, 21, 14, 15. Então, eu sistematizo a minha seleção. Eu criei uma sistemática para definir quem fará parte da minha amostra, e que é uma seleção aleatória. Por exemplo, vamos seguir, não vou complicar agora. Uma amostra estratificada, a gente usa muito a amostra estratificada, tá? É uma forma de amostragem aleatória que adotamos quando a população é constituída por conjuntos homogêneos a partir de determinadas características que gostaríamos de analisar ou controlar seus prováveis efeitos sobre as variáveis. Por exemplo, sexo, idade e nacionalidade. A amostragem estratificada consiste em dividir a população em subconjuntos denominados de estratos e em sortear uma amostra para cada um dos estratos. Imagina, adultos obesos. Tá, então lá eu tenho 100% da amostra de adultos obesos, só que 30% da amostra são mulheres e 70% são homens, e eu quero considerar isso no meu cálculo amostral. Então eu vou fazer a minha amostra considerando que 30% são homens e 70% são mulheres, ou vice-versa, já não me lembro o que eu disse. Então eu estratifico a minha amostra por sexo, por exemplo.
ou eu estratifico a minha amostra por ativo e não ativo, porque é importante para mim ter a mesma quantidade de ativos e não ativos, entendeu? Então, normalmente se estratifica a amostra considerando que essa característica ela é importante na descrição da população da amostra. Então, quando eu for inferir, eu vou fazer o meu estudo, é importante que eu tenha a mesma quantidade de homens e mulheres para eu poder inferir de forma mais correta para a população. Tá? Então, aí vai um exemplo. Queremos selecionar uma amostra de 100 sujeitos de uma escola cuja população é de 600 alunos. Nos interessa estratificar os alunos por sexo. Portanto, necessitamos criar duas listas, uma lista para o sexo masculino e a outra para o sexo feminino, e sortear. Tal como demonstramos na amostra aleatória simples, os sujeitos de cada extrato da amostra separadamente. Caso a opção fosse por uma amostragem estratificada proporcional, deveriam saber de antemão qual a composição de estudantes de cada sexo para reproduzirmos a proporção da população na definição da amostra. Ou seja, se na escola a prevalência do sexo feminino fosse 65% e do masculino 35%, na constituição da amostra de 100 estudantes teríamos 65% de meninas e 35% de meninos. 65 meninas e 35 meninos. Mas se nossa opção fosse por amostragem estratificada, constante, teríamos provavelmente na nossa amostra 50 meninas e 50 meninos. E a amostra por conglomerados ou por grupos também, muito utilizada em quem trabalha com escolas e tal. É um tipo de amostra que configura numa variante da amostra aleatória simples, normalmente adotada quando se torna impossível ou muito complicado a confecção da lista completa de constituintes de uma população. Seria, por exemplo, o caso de uma investigação cujo objetivo fosse delinear o conceito de saúde a partir de todos os usuários de academia de ginástica numa grande cidade. Nesse caso, seria muito difícil elaborar a lista de todos os praticantes de academias de ginástica da cidade. Todavia, é bem provável que a Secretaria Municipal responsável por esse serviço público tenha o cadastro do número de academias. A amostragem por conglomerado, portanto, consiste em selecionar aleatoriamente unidades de agrupamento e, em seguida, sempre aleatoriamente nas academias, sortear os sujeitos constituintes da amostra. E, para isso, eu também vou realizar um cálculo amostral para saber quantos sujeitos eu preciso para representar, mas vou usar um procedimento de seleção dessa amostra por conglomerados. E talvez uma percentagem de sujeitos de cada academia. Então, se as academias que foram sorteadas, uma representa 10%, lá eu vou selecionar 10%. A outra representa 60%, lá eu tiro 60%. Então, tendo também uma representatividade da população através de uma seleção de amostra por conglomerado, pelas academias, certo? Voltando ao exemplo das academias de ginástica, o pesquisador que quisesse criar uma amostra dos usuários deveria, em primeiro lugar, estabelecer uma listagem de todas as academias e selecionar de forma aleatória um determinado número. Em seguida, deveria constituir a lista dos usuários em cada academia selecionada. Por fim, uma seleção aleatória realizada, independente, no interior de cada uma dessas listas estabeleceria a amostra final. Em outras palavras, na amostra por conglomerados, ao invés de se escolher indivíduos, primeiramente se escolhe unidades amostrais e depois, sim, os sujeitos. E a amostra multifásica, de fases múltiplas ou em várias etapas, que é talvez a mais difícil de entender. Ela constitui-se numa variante da amostragem de conglomerados, e ela se caracteriza quando o processo requer várias etapas para a seleção da amostra. Então, no exemplo anterior, poderíamos selecionar as academias inicialmente por regiões da cidade, posteriormente por bairros, depois pelo número de frequentadores, depois pela especificidade do serviço oferecido e, finalmente, por sujeitos, certo? Então, eu utilizo de várias fases que estão associadas à minha população para selecionar a minha amostra, certo? Bom, e como é, então, que eu vou saber qual é o número mínimo de sujeitos
que eu preciso para garantir que a minha amostra representa a minha população, certo? Vamos lá. É importante obtermos informações sobre a variabilidade dos parâmetros, cujo fenômeno pretendemos estudar na população-alvo. Isso é, se o fenômeno varia muito, eu vou sempre precisar de um número maior de sujeitos, certo? Precisamos decidir sobre a probabilidade de erro que queremos assumir para aceitar os resultados de um estudo descritivo, ou as diferenças ou associações entre grupo controle e experimental. Como tal, para que tal possam ser induzidas para a população-alvo. Então, qual é o erro que a gente vai assumir nas nossas pesquisas, quando nós formos inferir os nossos resultados para a população? Será que se eu estou testando uma medicação, eu posso assumir um erro alto? Será que se eu estou trabalhando com flexibilidade, eu posso assumir um erro alto? Qual é o erro que eu, como pesquisadora, vou assumir quando eu for no Jornal do Almoço informar a população que todas as crianças que fazem educação física 2 vezes por semana, uma aula de educação física de intensidade moderada, vigorosa, elas vão melhorar diferentes indicadores de saúde. Será que se eu informar isso com um erro muito grande, eu corro riscos de prejudicar a população? Mas e se eu estou falando de medicação ou se eu estou falando de doença que leva à morte? Qual é o erro que eu posso assumir quando eu testo o efeito de uma medicação numa doença que a causa pode ser a morte? Será que eu posso correr o risco de 5% de falhar? Quantas pessoas eu mato no meu experimento se falha 5%? Então, vocês têm que decidir a probabilidade de erro que vocês vão se arriscar e que vocês vão assumir nas pesquisas de vocês. Óbvio que nas ciências do movimento humano, dependendo do tema da pesquisa, a gente pode assumir erros maiores, não é? 10% de erro de que não pode, após uma intervenção a flexibilidade não melhore. Bom, a princípio, dependendo da população, não é nada muito grave, né? Desculpa. Além disso, a gente precisa definir o tamanho do efeito da variável independente sobre a variável dependente, que aceitamos como pertinente para julgarmos o sucesso do experimento. Por quê? Porque se eu estou procurando uma associação pequena, eu preciso de um monte de gente. Se na população essa associação é pequena, para eu representar essa população na minha amostra e encontrar essa associação que ela é pequena lá na população, eu tenho que ter um monte de gente na minha amostra. Mas se é uma associação comum, se associa. Essa variável se associa com a outra em quadros de todos os sujeitos da população. Bom, então se eu pegar 4 ou 5, eu vou estar representando a população. E vou estar nessa minha amostra pequena bem representado. Então, de acordo com o erro de pesquisa que eu vou assumir, se meu erro é pequeno, eu preciso de mais sujeitos. E se meu efeito é pequeno, mais sujeitos. Certo? E se a variabilidade é grande, mais sujeitos. Diminuiu a variabilidade, aumentou o erro que eu posso assumir. E o efeito é grande ou as associações são grandes, vai diminuir o tamanho da minha amostra. Certo? Quanto mais homogênea, maior o efeito, vocês vão sempre necessitar. E o erro, e quanto maior o erro maior possa ser o erro assumido, menor vai ser o tamanho da variável de vocês. E é importante decidirmos a probabilidade da certeza que queremos assumir para que o teste estatístico confirme nossa hipótese. Então, a gente precisa também ter a certeza de qual é a probabilidade
do nosso teste estar confirmando a nossa hipótese, certo? Que é a potência do teste. Quanto maior a potência do teste, quanto maior a chance de que realmente o nosso teste estatístico confirme a nossa hipótese, maior tem que ser a nossa amostra. Quanto menor a potência do teste, menor a amostra. Vamos pensar diferente. Eu vou fazer um estudo agora, tá? E eu já tenho uma amostra de 100 sujeitos. E a variabilidade é pequena. E o tamanho do efeito é grande. E então, eu já tenho a amostra. O que eu posso fazer? Um cálculo amostral a posteriori, para saber se o teste estatístico que eu vou usar tem potência de teste. Isso é, se o teste estatístico que eu vou usar não vai produzir um erro estatístico. Isso é, eu faço o cálculo e vejo que a potência do meu teste foi 0,80. Isso é, eu tenho uma chance relativamente aceitável de que o meu teste estatístico está de acordo. O meu teste estatístico tem a probabilidade certa de confirmar a nossa hipótese causal. Certo? Então, esses parâmetros são os parâmetros que nós precisamos considerar para saber quantos sujeitos nós precisamos para que a nossa amostra represente a população. A representação da população, ela depende do processo que eu utilizarei para selecionar a minha amostra, aleatório por conglomerado, sistemático, aleatório simples, e ainda do cálculo amostral, que precisa, dependendo do tipo de estudo, se for descritivo, considerar a ocorrência do fenômeno na população, o número da população, ou se for estudo de associação ou outros tipos de estudo, o teste estatístico que vocês vão utilizar. E isso faz com que a gente equilibre a probabilidade dos nossos erros. Eu escolhendo bem os parâmetros para definir o tamanho mínimo da minha amostra, eu reduzo os erros estatísticos, que são os erros tipo 1 e tipo 2, que é a chance, por exemplo, de eu dizer que algo não tem efeito quando tem, ou dizer que algo não tem efeito, ou dizer que algo tem efeito, dizer que algo não tem efeito quando tem, ou dizer que algo tem efeito quando não tem. Então, eu diminuo a minha probabilidade de erro devido ao tamanho da minha amostra. Olha lá. Então, quando eu sei o tamanho mínimo da minha amostra, quando a minha amostra ela é muito pequena para aquilo que se espera, eu corro a chance de ter um erro tipo 2. Isso é, a minha amostra era muito pequena e eu não consegui encontrar o efeito do exercício na amostra, aquele efeito que tem lá na população. Então, eu digo, não teve efeito. Por quê? Porque a minha amostra era muito pequena. O meu poder de teste foi muito baixo. Meu poder de teste não foi capaz de defender corretamente a minha hipótese. Então, se eu tenho uma amostra muito menor do que aquela que me foi indicada no cálculo amostral, eu já parto de uma chance alta de ter um falso negativo, de dizer para essa moça grávida que ela não está grávida, porque eu não tive a quantidade suficiente de sujeitos para encontrar o efeito que se encontra na população. Por outro lado,
Quando nós temos amostras muito, muito, muito grandes, que está associado com os erros, e está associado principalmente com o erro amostral, a gente tem a chance de dizer estatisticamente que mesmo quando um efeito ele é bem pequenininho, uma comparação de média de 25 para 25,8, que teoricamente não significa nada, a gente corre o risco de dizer, espera aí, foi significativo. Então, eu estou dizendo que algo que teoricamente não tem diferença é diferente. Por quê? Porque a minha amostra é muito grande, o meu erro amostral é muito pequeno e eu corro o risco, então, de dizer que o P, que a minha probabilidade de inferir corretamente esse resultado, ela é de 95% de chance. Só que, quando eu faço a interpretação, eu vejo que eu estou dizendo que houve efeito quando não houve, porque eu tenho uma amostra muito grande e então eu tenho um erro tipo 1, certo? Seguimos. Bom, eu vou seguir com as amostras não probabilísticas, tá? Porque não falta muito e aí eu já peguei aqui o ritmo e vamos em frente. Então, as amostras não aleatórias ou não probabilísticas são aquelas em que a seleção dos sujeitos é realizada por critérios que não atendem ao princípio da equiprobabilidade. Então, é uma amostra que não representa a população. Então, na verdade, eu não deveria poder inferir os meus dados do pequeno para o grande, certo? Porque não faz sentido. Então, normalmente, por exemplo, se a gente for pensar num estudo descritivo, num estudo, se eu quiser estudar o ambiente para a prática de atividade física numa cidade, eu preciso ter uma amostra que represente essa cidade. Mas existem outros desenhos de estudos que não exigem uma amostra que represente a população ou até, não é que não exijam, mas que nós possamos corrigir um pouco os erros de uma amostra que não é selecionada aleatoriamente, tá? Então, portanto, como as inferências estatísticas são baseadas na teoria matemática das probabilidades, as amostras não aleatórias, na medida em que não se pode calcular a natureza e extensão do viés das suas estimativas, não suportam inferências seguras para a população. Certo? Então, em estudos quase experimentais, onde as amostras não são selecionadas de forma aleatória, também podem ser utilizadas estatísticas inferenciais. Entretanto, faz-se necessário adotar a priori um conjunto de procedimentos. Então, são ajustamentos capazes de garantir a priori a equivalência entre dois grupos de amostra, numa intervenção grupo controle, grupo experimental. Então, se eu pretendo avaliar os efeitos de um programa de educação física para a promoção da saúde sobre o índice de massa corporal de alunos do quinto ano de uma escola, leciono em duas turmas diferentes, turma 51 e 52. Numa das turmas 51, vou aplicar o Programa Especial de Educação Física e pretendo comparar os índices do IMC com a outra turma, onde não aplicarei o programa. As turmas não foram compostas aleatoriamente, portanto, pode-se supor que ocorram diferenças iniciais entre as turmas em variáveis como a estatura média, a massa corporal, os padrões de atividade física, sexo e idade. Variáveis que podem interferir na medida do IMC, certo? As crianças podem diminuir, ter uma resposta maior ou menor no seu IMC, de acordo com o sexo, se já são ativas, se não são ativas. Sendo assim, para comparar os dois grupos em relação ao IMC, devo a priori ajustar as variáveis intervenientes de modo a equiparar os dois grupos. Ao equipará-los, presumo que as duas turmas eram semelhantes antes do Programa Especial da Educação Física e, portanto, se ocorreu alguma diferença entre os grupos após as aulas,
Tais diferenças são atribuídas ao Programa Especial de Educação Física para a Promoção da Saúde. Nessas condições, é possível utilizar estatística inferencial para supor que os efeitos do Programa Especial de Educação Física possam ser generalizados para os alunos do 5º ano. Nesse desenho experimental, o grupo controle e o grupo experimental, aqui, pelo jeito, eles foram selecionados por conveniência, certo? Então, o que eu preciso garantir? Que a única diferença entre esses dois grupos é a aula de Educação Física da 5ª série 1. Eles precisam ser iguais. Por quê? Porque eu preciso garantir que, ao longo desse tempo, o IMC vai diminuir só porque a única coisa que eles fazem de diferente é a aula de Educação Física. Então, eu preciso controlar todas as outras variáveis. Havendo controle das variáveis num desenho experimental, eu posso inferir os resultados. Agora, se no meu grupo experimental tem muito mais meninos do que meninas, e no controle muito mais meninas do que meninos, o que pode acontecer? Será que as meninas não podem responder menos do que os meninos? Ou será que as meninas não podem estar num pico maturacional e está aumentando o IMC, não porque não estão no programa, mas porque maturaram? Então, essas variáveis, esses grupos, eles precisam estar pareados, eles precisam ser iguais num trabalho de intervenção, que é o mais importante. E eu preciso fazer um cálculo amostral para saber quantos sujeitos eu preciso ter em cada um dos grupos para o teste estatístico que eu vou fazer, para que eu tenha poder de teste para conseguir encontrar as diferenças. Se eu estou trabalhando com uma variável que, a princípio, o efeito da intervenção vai ser pequeno, eu vou precisar de um monte de gente. Se eu estou trabalhando com uma variável que, a princípio, o efeito da intervenção é grande, eu vou precisar de pouca gente. Então, aqui é um exemplo de uma seleção de amostra que não foi feita de forma aleatória, foi uma seleção por conveniência, convinha ao pesquisador trabalhar com as turmas de educação física dele, mas que ele utilizou estratégias matemáticas da estatística para aproximar os grupos e para garantir que o efeito da intervenção se deu unicamente, que as diferenças no pré e no pós-teste se deram unicamente pela intervenção. Certo? Em frente. Não obstante, mesmo considerando tais limitações, não devemos imaginar a possibilidade de deixar de realizar uma pesquisa porque nossas amostras não são aleatórias. Seria um disparate. Na imensa maioria das vezes, não temos acesso à possibilidade de amostragem aleatória. Turmas de escolas, equipes esportivas, doentes num hospital, frequentadores de um parque público, participantes de um programa de políticas públicas e etc. O uso de amostras não aleatórias em pesquisas quantitativas é justificado quando a população não está disponível, trata-se de um estudo de caso institucional, onde a composição do grupo não foi aleatória, comparar os efeitos de um programa de dieta em 2 turmas e etc. E, efetivamente, o pesquisador não está interessado em propor inferências, e quando há limitações de tempo, recursos financeiros, materiais e pessoais para a realização de uma amostragem aleatória. A professora, então, nem vou fazer mais a intervenção que eu ia fazer, porque eu ia selecionar metade das crianças da turma da manhã, metade da tarde, e ia comparar. Não, tu vais fazer, eu ia comparar uma escola com a outra. Não, tu vais fazer a tua intervenção, tentando controlar o maior número possível de variáveis intervenientes, tentando aproximar, o que importa é que os dois grupos sejam semelhantes, certo? E que, então, tu consiga identificar que as alterações que houveram se deram pela única diferença entre os grupos, que é o quê? A intervenção. Então, as amostras aleatórias, elas podem ser uma amostra acidental, consiste em selecionar os constituintes de uma amostra num determinado local, num determinado momento. Exemplo, diagnosticar índices de tensão arterial em 200 pessoas que chegam ao supermercado, ao aeroporto, a um estádio esportivo, ou passam por uma rua ou parque previamente definidos. Esse grupo de pessoas provavelmente não representam ninguém. São as 200 pessoas com aquelas características que passaram naquela rua, com aquelas características no supermercado, com aquelas características ou no aeroporto, com aquelas características. São 200 pessoas que passaram por ali, certo? E que têm a ver com aquele ambiente.
Por cotas. O sistema de amostragem por cotas é semelhante à amostragem aleatória estratificada. A diferença está, como é evidente, no processo de escolha dos sujeitos. Na amostra por cotas, a escolha dos sujeitos ocorre de forma não aleatória. Então, na amostragem por cotas, são utilizados conhecimentos prévios da população, em outras palavras. A amostragem por cotas exige previamente uma avaliação das principais características da população, que deverão ser reproduzidas na amostra selecionada. A amostra por cotas permite ajustamentos a priori de um conjunto de variáveis intervenientes entre os grupos amostrais, tornando-os muito semelhantes antes da intervenção. Dessa forma, se pode supor que ambos os grupos amostrais sejam provenientes de uma mesma população-alvo. Como tal, esse procedimento suporta que os dados possam ser tratados através da estatística inferencial. Classificação da população na amostra por cotas, em termos de propriedades que se presume ou se sabe serem relevantes para a característica a estudar. Esse procedimento envolve acesso a dados censitários, cadastros e listas, e construção de um mapa representativo da população a ser investigada, com a determinação relativa à amostra total. E a fixação das cotas por controle independente ou interrelacionado para a seleção final. Afinal, é uma amostra selecionada de forma não aleatória, mas que representa, em termos de proporção, a população. Certo? Marconi e Lacato chamam a atenção para o fato de que se pode observar nas cotas interrelacionadas a necessidade de arredondamento na classificação dos sujeitos a investigar. É preciso que o pesquisador, ao distribuir por cotas, não se desvie da proporção determinada pelo desenho da população previamente definida. Essa preocupação é muito relevante, principalmente quando se leva em consideração que as amostragens não probabilísticas não possibilitam a adoção de técnicas estatísticas para a correção de possíveis desvios. A amostra intencional é aquela que a gente já falou na pesquisa qualitativa. Eu tenho a intenção de avaliar 25 diabéticos tipo 2 que estão hospitalizados no determinado hospital, naquele centro, tratados por aquele médico. Essa é a amostra intencional. Ele está interessado no comportamento de determinado sujeito da população. Sujeitos que possivelmente, pela situação que desfrutam na comunidade, investigam, sejam capazes de fornecer os dados que o investigador procura. Certo? E a amostra voluntária? A amostra voluntária é aquela que eu vou na rádio e informo. Pessoal, a partir de janeiro terá aqui um programa de intervenção para idosos com artrite reumatoide. E aí aparecem os idosos, e através dos critérios de inclusão e exclusão, eu vou tentar deixar a minha amostra o mais homogênea possível, vou tentar diminuir a variabilidade da minha amostra, para depois selecionar em grupo controle e grupo experimental. A amostra voluntária é aquela que eu digo, pessoal, estou precisando de sujeitos para avaliar a saúde mental. Aí vem... O que acontece na amostra aleatória? Quem é que vem? Quem mora perto, quem tem interesse. Ela não representa a minha população. A gente não pode pensar que as nossas intervenções que nós realizamos dentro do EZFID, por exemplo, representem a população. Mas a gente pode inferir os resultados, porque a gente tenta homogeneizar essa amostra, principalmente nas intervenções, tenta deixar o grupo controle o mais semelhante possível ao grupo da intervenção, e a única diferença que tem entre os grupos é a intervenção. Então, tudo aquilo que acontece nessa intervenção, que acontece nesse grupo, se deu unicamente pela intervenção quando comparado ao grupo controle. Certo? E a por conveniência ou acessibilidade é uma amostra por critério de acessibilidade. Eu escolhi essa escola porque eu conheço a diretora. É destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os sujeitos a que tem acesso, aqueles que estão mais facilmente à sua disposição. Todavia, como sugere Rosane Rivera Torres, pode-se utilizar esse tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, em que não é requerido elevados níveis de precisão. São exemplos, estudos de relato de experiências, onde normalmente os sujeitos da pesquisa são oriundos das turmas que o professor seleciona, ou de academia, ou até, não sei se alguns de vocês já têm trabalhado com as análises de rede,
que são estudos exploratórios, que não são inferenciais, onde a gente tenta buscar e retirar daí algumas hipóteses para serem testadas em futuros estudos. E, por fim, fechando com como calcular o tamanho da amostra, certo? Então, para a estimativa das amostras não aleatórias em estudos quantitativos, adotamos duas alternativas. Quando a pesquisa é descritiva, ou seja, ela apenas descreve os resultados inerentes aos grupos pesquisados sem a perspectiva de inferências estatísticas para a população, e quando a pesquisa é quase experimental, ou seja, embora utilize a amostra não aleatória, o pesquisador pretende fazer inferência para a população. No primeiro caso, há uma regra definida. Dependendo da disponibilidade de sujeitos, exemplo, num estudo clínico sobre uma determinada doença rara, o pesquisador depende dos sujeitos que têm acesso. Numa pesquisa com talento esportivo, onde o talento é por conceito uma exceção, da mesma forma, o pesquisador depende de quem está disponível. Todavia, nestes casos, sugiro os seguintes critérios: explicitar com clareza os critérios de seleção de sujeitos, identificar o lugar onde o grupo eleito será recrutado, definir o período de tempo que será contemplado para o estudo e descrever o número de sujeitos que participarão da investigação, podendo até ser feito um cálculo amostral a posteriori e aí assumir se a estatística utilizada tem ou não poder, discutindo o efeito estatístico, o P da estatística, e aquilo que seria um efeito pedagógico ou clínico. No segundo caso, em estudos quase experimentais, quando não há pretensão de utilização de técnicas estatísticas inferenciais, há exigência da definição dos procedimentos de definição de tamanho da amostra relacionado aos testes estatísticos a serem utilizados e em relação ao efeito esperado na variável dependente, e a exigência de que os grupos sejam semelhantes. Neste caso, como os grupos amostrais não são aleatórios, em minha opinião, não faz sentido utilizar equações que levem em consideração o tamanho da população, óbvio. Assim, sugiro que a definição do tamanho da amostra, nesses casos, considere a análise da potência do teste estatístico, que muitas vezes calculados pelo G-Power. Então, olha lá. Imagina uma população, vocês vão fazer um estudo e vocês querem saber a dimensão da amostra de vocês, certo? Então, vocês querem saber o tamanho da amostra. Então, vocês, em primeiro lugar, têm que definir o grau de confiança em números de desvio padrão, a probabilidade de erro tipo 1 que vocês vão assumir. Vocês têm que identificar a percentagem que o fenômeno se verifica na população. Depois tem uma percentagem complementar, que é 1 menos P, e o erro máximo permitido em percentagem, que normalmente é 5%. Certo? Então, aqui tem um exemplo que a gente considerou nessa fórmula: 2 desvio padrão, equivalente a 0,05, um para cada lado, uma probabilidade, uma percentagem do fenômeno na população de 28,3% e um erro máximo permitido de 5%. E então nós precisamos, para ter uma dimensão representativa desta população, de 123 alunos. Outro exemplo, quando eu sei o tamanho da minha população, então eu posso fazer um cálculo amostral que vai acabar sendo um pouco mais próximo da realidade, porque eu sei quantos sujeitos eu tenho na população. Então, além de tudo que eu utilizei no teste anterior, eu ainda vou usar o tamanho da população. Então, considerando o erro amostral e as probabilidades de erro que eu vou aceitar na minha inferência estatística, eu vou precisar de 321 sujeitos, certo? Além disso, eu posso determinar a dimensão da minha amostra pelo tamanho do efeito, tá? Pelo poder do teste. Então, por exemplo, um poder de teste alto, isso é, uma chance de realmente rejeitar a minha hipótese nula quando ela realmente tem que ser rejeitada, certo? Então, olha lá,
um poder de teste de 80, mas eu tenho um tamanho de efeito, ó, a família do tamanho de efeito D e R, pequeno. Então, olha lá, para um poder de teste de 80, eu preciso, e um tamanho de efeito pequeno, eu preciso de 1.571 sujeitos. Não, mas o efeito é flexibilidade, o efeito ele se dá em quase todos os sujeitos. Opa, peraí, desculpa. Opa, o efeito, então, é grande. Então, eu vou precisar, para não correr o risco de erro tipo 2, eu vou precisar de 9 sujeitos. Então, eu vou garantir que os meus resultados vão mostrar, não vão dizer que não tem efeito quando tem. Ah, tá, mas então o meu poder de... Eu vi, professora, assim, o meu efeito, ele é médio, tá? É um efeito de D de coin de 50 e eu já tenho 100 sujeitos. Qual é o meu poder de teste? Opa, o poder de teste tá bom. Então, a princípio, considerando, olha lá, um alfa de 2 caudas de 0,5, então, considerando o nível de confiança de 95%, um erro tipo 1 de 0,5, tu vai ter, se tu tem 100 sujeitos com um tamanho de efeito médio, um poder de teste alto. Ah, professora, mas é assim, eu vou testar uma medicação e eu não posso correr o risco de dizer que tem efeito quando não tem. Porque se eu disser, se eu aumentar, se eu tiver um erro, ocorrer uma chance muito grande de erro tipo 1, o que vai acontecer? Eu posso levar algumas pessoas a tomarem medicação e não terem efeito e morrerem. Então, eu preciso, professora, um efeito médio que esses remédios têm mostrado, mas esse efeito eu vou assumir um erro tipo 1, um erro de dizer que eu quero diminuir a minha chance de dizer que tem quando não tem. Então, eu tenho um tamanho de efeito de 50 e tenho 100 sujeitos. E então, tu tem um poder de teste de 85. Então, tu está com a tua chance de dizer que não tem efeito quando tem e de dizer que tem quando não tem, equilibrada. Por isso que vocês olham, quando vocês olham o pessoal fazendo cálculo amostral, aparece sempre um alfa de 0,5 e um poder de teste de 0,80, porque alfa de 0,5 e poder de teste de 0,80 é um equilíbrio entre os erros. Eu tenho mais ou menos a mesma chance de ter erro tipo 2, isso é, de dizer que não tem efeito quando tem, do que do tipo 1, de dizer que tem efeito quando não tem. Mas eu, como pesquisador, devo, de fato, decidir qual é o equilíbrio dos erros que eu quero ter na minha pesquisa. Último exemplo, G-Power, olha aí, ó, probabilidade de erro 0,5, poder de teste alto 0,95. Aqui eu decidi correr menos chance de dizer que não tem efeito quando tem, tá? Eu optei por diminuir a chance de erro tipo 2. Então, eu não quero, de forma alguma, dizer que não tem efeito quando tem. De dizer que tem efeito quando não tem. De dizer que não tem efeito quando tem, tá? Então, eu trabalho com 0,95. Se eu baixar para 0,80, eu equilibro os dois erros. Bom, pessoal, é difícil, é uma confusão. Eu espero que vocês consigam avançar um pouquinho. Eu confesso a vocês que eu demorei muito para entender essas questões de cálculo amostral, mas a gente vai ter uma aula síncrona para que a gente possa discutir bastante isso e que a gente, para ver aonde eu consigo ir com vocês, na perspectiva de entender, pelo menos, a importância de se fazer um cálculo amostral
para que vocês pelo menos não pensem, lá vem aquela pessoa chata me perguntando do cálculo amostral e não precisa. Ou por que é importante, às vezes, discutir a força da associação ao invés do P. Se eu não tenho uma amostra ideal, se o meu poder de teste é baixo, eu vou sempre estar dizendo que não tem associação quando a associação é clinicamente importante. Assim como se a minha amostra é muito grande, eu vou dizer teve efeito e não teve efeito nenhum. Então, eu preciso assumir no meu estudo se eu tenho ou não poder de teste para utilizar a estatística, para utilizar o P, o valor de P. Se eu não tenho, eu tenho que assumir que não tenho poder de teste e tenho que fazer a leitura de outra forma. Certo? Isso serve, claro, para as análises que envolvem a estatística inferencial. Existem outras formas de análise de dados que não envolvem estatística inferencial, que não envolvem o P. Hoje a gente tem usado muito as redes, que é uma forma de análise mais exploratória e que não tem a pretensão de inferir para a população, consequentemente não tem a pretensão de cálculo amostral, apesar de que, dependendo do tipo de estudo, é possível se realizar. Acho que acabamos. Muito obrigada. Acho que essa foi a nossa aula mais longa. Eu agradeço e espero que a gente possa discutir isso com muito mais intensidade nas nossas aulas presenciais. Um abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal.